Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Meu nome é Regiane e hoje a gente está aqui para conversar sobre um livro chamado Agenda Cristã, sobre o item 2, o capítulo 2 desse livro, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autoria de André Luiz, escrito pelo espírito André Luiz. Esse livro, só pelo nome Agenda Cristã, já nos convida a pensar que é como um roteiro, uma agenda, que traz luz para os nossos dias, Como que a gente pode organizar a nossa agenda e a partir da perspectiva cristã, que é a nossa doutrina, A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Então esse livro, e especificamente esse capítulo, ele traz alguns princípios a respeito dessa vivência cristã. O nome desse capítulo, do capítulo 2 desse livro, é Princípios Redentores. E o que significa? Vamos pensar primeiro a respeito do título, que só esse título curtinho, bonitinho, já dá para a gente conversar bastante, a respeito, porque são princípios redentores. O que seriam isso? O que seria princípios redentores? Princípios é tudo aquilo que nos move para o que é a nossa essência. Qual é o princípio? O que é o início? Em cima de que você trabalha seus dias? Em cima de que você sustenta a sua existência, dentro do contexto desse capítulo. Princípios é o início, aquilo que nos dá firmeza, aquilo que nos dá base, seria as nossas bases. Então, quando alguém pergunta quais são seus princípios? O que são as bases da sua vida? Em cima de que você está localizado na sua vida? O que é que te move? O que é que faz você ser você? Isso é o princípio, é o início. E redenção, redentores no caso que está sendo citado, mas redenção é aquilo que o que nos liberta, nos salva, nos redime. Se a gente vai para o dicionário, redentor é tudo aquilo que nos liberta, nos dá a sensação de estar salvo, de nos colocar a salvo, de nos redimir, de colocar a gente novamente na condição de um ser liberto. Então, princípios redentores são aquelas bases, que nos salva, que nos redime, que nos liberta sempre que a gente estiver na vida numa situação às vezes difícil ou feliz, quando a gente se lembra de quem a gente é, daquilo que a gente tem como base na nossa vida, a gente é capaz de se conectar com esse sentimento de liberdade, de redenção, esse sentimento de estar a salvo, Então, por isso que muitas pessoas falam, quando as coisas balançam demais na copa da árvore, quando a árvore balança demais, é importante que as raízes estejam firmes. Então, quando a gente é sacudido, quando a gente se vê movimentado em algum aspecto da nossa vida, seja para algo que a gente considera bom, um movimento bom, seja um movimento que a gente considera ruim, porque às vezes o que é bom e o que é ruim está muito no que a gente julga, A gente não sabe verdadeiramente por trás se é bom ou ruim, mas às vezes a gente está julgando um movimento que é bom, que está acontecendo. É fundamental que a gente se lembre das raízes. Se a gente está se movimentando dentro de uma crise, de algo que a gente considera ruim, é importante a gente se lembrar de nossas raízes. Então, o André Luiz traz esses princípios para nos salvar a cada dia. Porque às vezes, no dia a dia, no calor da emoção, é difícil a gente se lembrar de conceitos amplos, de coisas profundas, filosóficas. Então, é importante que nós tenhamos princípios para que a gente tenha objetividade no nosso agir, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso dia a dia. E também ter condições de ter uma base para voltar. Por isso que popularmente muitos falam: onde estão suas raízes? Valorize suas raízes, Suas raízes humanas. E aí a gente queria já ir para o final dessa mensagem. Eu acho que é uma mensagem bonita, que vale a pena ver detalhe a detalhe, mas no final tem uma mensagem maravilhosa, que ela fala assim: lembre-se que a vida não foi feita só para você, que o mundo não foi feito só para você. E aqui é importante a gente começar pelo final, porque
essa chamada é para nos conscientizar a cada dia. Eu acho que sempre que a gente inicia nosso dia ou inicia alguma atividade, que a gente se lembre que o mundo não é feito só pra gente, né? Ele é feito também pra gente. A gente se lembrar de estar no mundo e compartilhar das coisas que estão acontecendo, nos envolvendo, da gente, a importância da gente agir frente ao que está acontecendo. E André Luiz, nessa mensagem, traz todos vários itens importantes para a gente valorizar o nosso tempo, para a gente ajudar uma criança, para a gente não desamparar os doentes, para a gente não desamparar os velhos, né? Para a gente ter respeito pela opinião do vizinho, embora você não concorde. É imperioso você não impor sua opinião. É importante você organizar as obrigações que te competem dentro de casa, fora, aquilo que é necessário você se mobilizar para fazer. É saudável e é essencial você contribuir com as boas obras, é essencial que você se envolva, né, com as questões do bem. E no início, a gente está começando de trás para frente, o primeiro item deste capítulo, ele diz o seguinte, que lembre-se de que Deus é a essência de todos os seres. É a questão central em tudo que move sobre a Terra a Deus. Ele é o destino de tudo, né? Ele é o destino de todas as coisas. Então, quando alguma coisa às vezes nos chateia, nos incomoda, se a gente se lembrar que ali também há Deus, a gente vai dar um passo atrás, vai reconsiderar sobre alguma atitude nossa que possa ser nociva. Então, tanto na última mensagem desse capítulo quanto na primeira, eles nos convidam a nos colocar no mundo de forma consciente. A primeira fazendo a gente se lembrar de que Deus está em todas as coisas, né? Que o destino de tudo, até daquela pessoa que às vezes está fazendo mal a você, o destino dela também é Deus. Então, para a gente respirar e nos colocar como seres humanos crentes nessa força divina que move tudo, né? Então, se está tudo destinado a Deus, todas aquelas situações ruins vão melhorar. E para encerrar o capítulo, quando ele fala a respeito da gente, do mundo, a gente sempre se lembrar que o mundo não foi feito só pra gente. Então, se a gente tiver essa atitude humilde a cada momento, a gente vai ser capaz de valorizar o outro, respeitar o que nos circunda, tanto quanto a gente gostaria de respeito. Então, que a gente possa acalmar o nosso coração em cima dessa verdade, que a cada momento, a cada dia, depois de fazer nossa prece, a gente se lembre, o mundo não foi feito só pra gente. Ele foi feito também pra gente, então é imperioso viver. É imperioso resolver as coisas que precisam ser resolvidas, enfrentar as coisas que se colocam diante de você no dia a dia, mas é imperioso, é necessário a gente se lembrar que o mundo não é só nosso. Então que a gente tenha compaixão, que a gente possa mobilizar as nossas mãos, mobilizar o que a gente dispõe em favor das causas boas da vida, né? Que Deus possa abençoar vocês. Nessa semana, tá até aqui o lembrete, nessa semana a Sociedade Espírita Irmã Rosália retorna com seus estudos da doutrina espírita, tanto no sábado, né, que tem um estudo sistematizado da doutrina espírita destinado a adultos, quanto no domingo, com as atividades de estudo destinado à mocidade, aos jovens e às nossas crianças. Então, se você tiver interesse em conhecer mais, entre no nosso site, que é ceir.org.br, que lá tem todas as informações. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau.